19 anos atrás, mais ou menos, R$800 mil, o que hoje seria em torno de uns 2,5 milhões a 3 milhões. Eu cheguei a trabalhar 2 anos sem receber meu prolabore, porque não tinha condições de tirar o dinheiro. Se eu deixar a empresa afundar, além de eu me prejudicar perdendo meu emprego, eu vou prejudicar 200 famílias que aqui dentro trabalham. Hoje eu estou aqui com uma mulher que ajuda outras mulheres a saírem do caos financeiro. Muitas vezes mulheres empresárias que trabalham muito, que faturam, mas não vem o dinheiro no final do mês. Mulheres que vivem no limite, que cresceram e acabaram perdendo o controle ali das finanças. E o mais interessante é que ela já passou por isso. Ela mesma saiu de uma dívida muito grande e conseguiu retomar a vida financeira. Hoje tem liberdade para fazer suas próprias escolhas, empreender, e isso virou o seu grande propósito de vida e transformou isso num trabalho que tem transformado a vida de tantas empresárias por aí. O Ícones Podcast de hoje recebe a Delza Barbosa. Delza, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigada, sou eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Delza, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história na sua vida. Eu já quero começar entendendo o que você viveu de tão desafiador e como é que você transformou isso em um grande legado. Então você nem sempre trabalhou com a área financeira, você era administradora de empresas, era isso? Na verdade, eu comecei nessa história que gerou a dívida, eu comecei como caixa do açougue da empresa que eu trabalhava, e depois eu fui subindo na empresa, eles venderam o açougue, eu fui para a fábrica, e lá eu fui auxiliar administrativo, assistente administrativo, encarregada do setor, até que eles me convidaram para abrir uma empresa para comercializar os produtos que eles fabricavam, porque eles já estavam também com dificuldades financeiras e precisavam de alguém que tivesse uma empresa para poder comercializar esses produtos. Então eu comecei a empreender dessa forma, por necessidade. E aí, como é que você chegou naquele ponto crítico, que você chegou a acumular uma dívida? Você pode abrir pra gente de quanto? Na época, 19 anos atrás, mais ou menos, R$800 mil, o que hoje seria em torno de uns 2,5 milhões a 3 milhões. Então, você diz, corrigindo, você tinha uma dívida de 2,5 milhões, mais ou menos? Mais ou menos, isso. E como é que você saiu disso? Então, a dívida eu cheguei nela por falta de conhecimento, porque assim como muitas pessoas, muitas empresárias começam a empreender, seja por um sonho, por uma habilidade ou por necessidade, como eu disse, no meu caso era uma necessidade para não perder o emprego, eu não tinha conhecimento do que era empreender, de todas as faces que tem no empreender. E por falta de conhecimento e por absorver dívidas que não eram minhas, que eram dessa outra empresa que eu trabalhava, né, que eles já estavam com dívida, eu acabei chegando nessa dívida assim, sem perceber, por não olhar de fato os números como precisava ser olhado, eu cheguei nessa dívida. E quando eu me vi quase perdendo o único bem que eu tinha, que ainda era financiado, que era o meu apartamento, porque na época, por eu ser solteira, eu perdia o meu apartamento e eu tinha um propósito que eu dizia que isso eu jamais deixaria acontecer. Quando eu me vi nessa situação, falei, agora eu preciso buscar conhecimento para saber como sair disso. Aí eu fui atrás de conhecimento. Mas antes de você chegar num valor desse, né? Vamos pensar, R$800 mil, já é uma dívida grande. Sim. Há 19 anos atrás. Você achava que estava tudo sob controle? Em algum momento? Você falou, não, acho que é assim mesmo. Você tinha uma ilusão? Ou você realmente sabia que estava se afundando? Não, tinha ilusão. Porque, como eu disse, eu não olhava para os números da forma como é necessário olhar. Então, eu não tinha toda essa clareza do valor que eu estava dívida. Eu sabia da dívida que eu tinha que eu peguei um leilão, né, que não era meu, como eu disse, era a dívida da empresa, eu absorvi esse leilão, eu sabia o valor da dívida do leilão, mas eu não tinha olhado para a minha empresa também, que já estava com dívida na época, e eu não tinha essa clareza.
E em que momento você começou a perceber que as coisas não estavam indo bem? Quando você não tem dinheiro, né, para pagar as contas, começa a faltar o dinheiro para pagar contas básicas, né, que eu precisava comprar produtos para poder fabricar. E aí, no fluxo de caixa, eu fazia até o fluxo de caixa, mas não da forma correta. Aí você vê que não tem dinheiro para pagar as contas, não tinha dinheiro para pagar funcionários. Eu cheguei a trabalhar 2 anos sem receber meu prolabore, porque não tinha condições de tirar o dinheiro, e que eu priorizava sempre os funcionários. Mas você fala, alguma coisa está errado, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque é o que você falou no início, trabalhava tanto, fabricava tanto, vendia bem, tinha um faturamento bom, mas cadê o dinheiro para pagar as contas? Cadê o dinheiro no final do mês? Foi aí que eu percebi, falei, tem algo de errado, tem algo que eu estou deixando de fazer para poder estar chegando nessa situação. Aí que eu fui fazer as contas, de fato, e o susto foi grande. E você não tinha essa clareza desses números. Não. Quando você foi fazer as contas, foi fazer o levantamento, foi um susto. Foi um susto muito grande. Falei, isso não pode acontecer, como é que eu saio agora dessa dívida, né? Porque era uma dívida muito alta para a época, para o valor que a gente faturava. E eu falei, agora eu preciso ir atrás de conhecimento. Aí eu busquei, aí que eu fui fazer faculdade, eu não tinha faculdade ainda na época, e eu fui fazer faculdade, me formei daí como gestão financeira de empresas, além de outros cursos que eu fui fazer. E aí, em uma das aulas na faculdade, com um advogado, que eu entendi o risco de fato que ocorria na minha vida pessoal com toda essa dívida que a empresa tinha. Aí que eu tomei a decisão. Eu falei, isso eu não posso deixar acontecer. Então, eu fiquei um final de semana inteiro, que foi numa sexta-feira que eu tive essa aula, e eu fiquei esse final de semana todo sem dormir, literalmente, pensando, o que eu faço agora? Porque eu não posso perder meu apartamento e não posso deixar essa dívida. Eu tinha 52% da empresa na época, então era sócia majoritária, e aí eu falei, eu não posso deixar isso acontecer. E aí eu tomei a decisão, na segunda-feira, já marquei reunião com os meus sócios e falei, algo a gente vai ter que fazer, nós vamos ter que mudar essa situação, porque eu não posso perder meu apartamento. E aí, tendo essa decisão, tendo esse propósito de falei, não deixar isso acontecer, foi que tudo começou a mudar. Aí você vai, arregaça as mangas e faz o que tem que ser feito, né? Hoje você fala com tranquilidade, mas eu imagino o seu mundo caindo na época emocionalmente. Como é que foi que você conseguiu o recurso interno para lidar emocionalmente? Porque eu já me endividei também na vida. Algumas vezes, como empresários, a gente toma algumas decisões e é sempre assim, é sempre a falta de conhecimento, o risco não calculado, que faz com que a gente, muitas vezes, entre em questões. E fora as crises econômicas do nosso país, que são inúmeras. A gente está em um país que muitas pessoas estão endividadas, os índices estão imensos e muitos empresários estão ali precisando de crédito, pegando crédito para viver em um momento de crise econômica. Mas eu vejo que além da parte prática, objetiva, tem uma parte muito pessoal de você conseguir emocionalmente lidar com aquilo. Como é que foi para você? Caramba, eu vou perder meu apartamento, uma mulher ali com uma dívida imensa, muito maior do que um prolabore que você nem tirava. Sim. Como é que foi emocionalmente para você essa época? Foi muito difícil. Eu entrei em depressão. Eu tive uma depressão severa na época. E aí fui buscar, né, apoio com psicólogos, né, psiquiatra. Eu precisei, inclusive, de psiquiatra na época para poder aguentar essa pressão que era, porque eu não tinha, o conhecimento leva um tempo para você adquirir, né? Então, até eu adquirir o conhecimento para reverter toda essa dívida, e na época a empresa tinha 200 famílias trabalhando lá dentro. E isso para mim era algo que pesava muito também, porque eu me preocupava com isso. Eu falava, se eu deixar a empresa afundar, além de eu me prejudicar perdendo meu emprego, eu vou prejudicar 200 famílias que aqui dentro trabalham. Então, eu entrei numa depressão muito severa e busquei ajuda e comecei a buscar ajuda emocional mesmo, no sentido assim de mudar crenças. Porque a gente tem muitas crenças, né? Principalmente crenças financeiras, que a gente tem bastante, crenças de mulheres administrando algo. Imagina, agora mudou muito, mas há 19 anos atrás, 20 anos atrás, isso era... Eu fiquei 33 anos nessa empresa, né, no total, quando eu comecei até eu decidir sair,
Então, naquela época era mais ainda, né? Então, mulher não sabe lidar com dinheiro, era tanta coisa assim, né? Mulher não tem habilidade para isso, mulher só sabe gastar, são tantas coisas, né, que a gente ouve. E aí, então, eu tive que buscar conhecimento e também mudar isso dentro de mim, entender que isso eram só crenças, que nada disso era realidade e eu podia reverter a situação. Mas foram 2 anos para poder conseguir me estruturar emocionalmente para sair de tudo isso e entender. Aconteceu, faz parte, né? Às vezes, como você disse, a gente passa por esses momentos, mas é possível mudar. Mas eu busquei ajuda também na parte emocional. É muito interessante você falar sobre isso, porque muitas vezes a gente fala, é só dinheiro, mas o impacto emocional, que a falta de dinheiro, que a responsabilidade sobre outras famílias que estão ali junto com a gente no negócio, ela impacta muito o dono da empresa. É muito difícil. Eu vejo muitas empresárias que já viveram isso ficarem numa boa, né, atravessarem essa situação numa boa, não. Então, a questão financeira, ela realmente interfere no emocional de uma forma muito maior do que a gente gostaria. E a gente tem que ter a saúde emocional para manter empreendendo, se manter no negócio, acreditando, ou fechar aquele negócio, dar a volta por cima e criar uma outra solução. Então, você tem que ter uma energia emocional para colocar ali. Ao mesmo tempo, uma energia para lidar com uma dívida. Sim. E você falou a base de tudo para mim, que são a questão das crenças financeiras que muitas vezes nós mulheres e homens também temos, que fazem com que a gente não consiga assumir e administrar bem o dinheiro. Eu imagino há 20 anos atrás como era isso, mas assim, realmente isso de mulher não sabe lidar com dinheiro, que dinheiro é coisa de homem, que mulher não é boa em administrar, só é boa em gastar. Eu vejo isso reverberando ainda nas mulheres hoje. Eu conheço muitas mentoradas minhas que têm muito desafio de lidar com dinheiro, que fazem questão de terceirizar isso. Eu não estou falando de terceirizar apenas o operacional. Isso faz parte, contratar alguém para lidar com aquilo. Mas terceirizar a decisão, a análise do dinheiro. Isso é um lugar que as mulheres erram muito hoje em dia. Muito. E eu também errei nessa parte. Os meus sócios eram 2 homens, né? Então eu era majoritária, mas eu tinha 2 sócios homens. E é muito forte isso, né? Era principalmente na época muito forte isso, assim, só homem sabe administrar, só homem sabe lidar com o dinheiro. Ou falar sobre dinheiro sempre foi um tabu muito grande, né? A gente não pode falar sobre dinheiro, não pode abrir números para as pessoas. Lógico, você não vai sair abrindo todos os números da sua empresa, mas o tabu de não poder falar sobre o dinheiro sempre foi muito grande. Então, eu não tinha essa estrutura também na época de entender que eu era de fato uma empresária. Porque, como eu disse, eu comecei por uma necessidade e não entendia o que era ser empresária. Então, eu não me posicionava. Sim, hoje eu sei que eu não me posicionava como eu deveria, como eu precisava me posicionar, por não ter esse conhecimento e por ter essas crenças. Não, eu tenho 2 sócios homens, então eles vão tomar as decisões. E muitas vezes teria que partir de mim, né? A decisão teria que ser minha. E eu acabava terceirizando, sim, algumas decisões, e isso só me trouxe prejuízo, né? Aí quando eu entendi que eu precisava me posicionar, aí tudo mudou. E também é mais confortável não se posicionar financeiramente, porque é um jeito da gente não assumir a responsabilidade. Então, quando a gente tem sócios, quando a gente trabalha com homens, a gente fala, não, você decide, também é um jeito da gente não assumir a responsabilidade sobre o resultado da nossa decisão. É um jeito da gente se esvair também. Agora me conta, como é que você saiu disso? Então você entrou no endividamento por falta de conhecimento, por questão de crenças. Aí, num segundo momento, você começou ali a sua jornada, a sua busca, então fez uma faculdade de gestão financeira, mudou a realidade, mas você conseguiu já quitar essa dívida? Graças a Deus, há muitos anos já essa dívida foi quitada. Eu já nem estou mais nessa empresa, né? Já faz 6 anos que eu decidi que era momento de eu mudar, de partir para outro negócio. Não na gestão financeira, mas sem estar dentro dessa empresa, e a dívida foi toda revertida, pagamos cada centavo que a gente tinha na época, e quando eu decidi sair, quando eu decidi vender a minha parte na sociedade, eu ainda saí com lucro, vendi minha empresa com lucro, ela já estava dando lucro, que aí até algumas pessoas me chamaram de louca na época, porque falaram assim, agora que a sua empresa está dando lucro, você decide sair. Mas foi realmente um propósito, mas eu saí com lucro, vendi a minha parte
da empresa e ela não devia um centavo para ninguém, graças a Deus. Agora conta pra gente o que você fez e como é que as pessoas têm que fazer igual para sair de um endividamento. Qual foi o primeiro passo? Por onde você começou? Primeiro passo, a decisão de olhar para os números. Porque, como eu disse, eu vejo hoje, né, muitas pessoas às vezes têm vergonha de olhar para o financeiro, têm vergonha de falar que está com dívida, ou então tem tanto medo de olhar para isso, prefere nem olhar. Então, a primeira parte, a decisão, vou encarar o que tem que ser encarado, vou olhar para o que está acontecendo, para mim foi o primeiro passo. E aí depois decidi, olha, ok, me endividei, estou com uma dívida grande, vou procurar ajuda, vou buscar conhecimento para poder sair disso e saber que é um processo. Nada acontece do dia para a noite, então a gente se desespera na hora que vê essa situação, mas é um processo. Mas a busca por conhecimento e entender, olha, eu vou me conhecer, né, entender o porquê eu cheguei nessa dívida é muito importante, porque uma dívida não acontece de hoje para amanhã. Ela também vem num processo e por não olhar para isso que a gente acaba se endividando, né? Então ela vai acontecendo aos poucos, raramente, né? Uma dívida é do dia para a noite. A gente vai se endividando aos poucos e por não olhar que ela às vezes fica tão alta, né? Então o primeiro passo para mim foi isso, vou encarar, vou olhar o que de fato está acontecendo aqui. Não é fácil, mas é necessário. E aí depois de ter a coragem de olhar para os números, de encarar os números, qual que é a primeira estratégia que a pessoa tem que fazer? Entender o que é essa dívida, da onde ela surgiu, onde que está esse buraco, o que está acontecendo para essa dívida estar acontecendo e começar a mudar quais são os primeiros passos que eu tenho que tomar agora para fechar o buraco. O primeiro passo que tem que ser é esse, né? A gente até falava na época que a empresa estava sangrando. Então, vamos estancar esse sangue primeiro, entender de onde ele está vindo e vamos estancar esse sangue. Depois, a gente vai entender quais são os passos agora que eu tenho que dar para começar a pagar essa dívida. Qual é a primeira dívida mais importante que eu preciso pagar, que está mais impactando o meu negócio agora. Então, vamos reverter ela primeiro e, aos poucos, vai revertendo as outras. Quando você diz assim sobre a empresa que você tinha... Lógico, além das decisões financeiras, teve que ter alguma grande mudança operacional? Você teve que mudar de alguma forma o que vocês faziam? Ou é a mesma empresa, do mesmo ramo de atividade? Pode precisar. Não? Ou é a mesma... Quando você fala da tua empresa, você teve que mudar completamente o que vocês faziam? Ou era a mesma empresa, o mesmo ramo de atividade... mesmo tipo de produto, serviço, apenas com as adequações financeiras você conseguiu tornar ela saudável? Apenas com as adequações financeiras e adequações no processo. É a mesma empresa. É uma empresa, ela existe até hoje, essa empresa. É uma empresa no ramo alimentício, né, de produtos embutidos. E só olhando para o processo, como era feito, como eu disse, onde que estava tendo as perdas, que estavam gerando esse furo no financeiro, porque o financeiro é o gargalo de tudo, né? Então, a gente não olha só para o financeiro. Então, nós olhamos pelo processo interno lá na fábrica, como estava sendo feito, o que estava tendo de prejuízo ali, estoques que estavam indo embora às vezes e a gente nem percebia. Então, foi olhando para o processo todo, como um todo, o que estava acontecendo e adequando esse processo da melhor forma, a forma correta de se trabalhar. E aí, reverberou no financeiro. Aí, vamos estruturar o financeiro também, porque agora estancamos lá na parte da fábrica, porque era uma fábrica. Mexemos lá na fábrica, adequamos lá e agora vamos olhar para o financeiro, porque aí começou a entrar dinheiro, assim, sobrar dinheiro, né? Porque entrava o dinheiro, mas ele não sobrava. Começou a sobrar dinheiro, então agora vamos estruturar o financeiro, que aí entra essa parte que eu falei, qual dívida primeiro pagar, qual a que mais está impactando aqui no processo, qual está mais dificultando para a gente conseguir até produzir os produtos. Então, foi toda essa estruturação, mas a mesma fábrica, não mudamos em nada a fábrica em si, nem os produtos que eram fabricados, só o processo, a forma de ser feito. Então, muitas vezes, você vê que existe um bom negócio e está com um erro de gestão ali, que está fazendo ali por água abaixo. Muito importante, meninas, a gente entender isso. Às vezes, o erro não está no negócio, no modelo de negócio, mas está no processo, no seu controle financeiro, no seu olhar de gestão. Deus, agora me conta o seguinte... Resolveu a dívida, aí há 6 anos você decidiu dar um novo passo na sua vida
e viver esse propósito. Então, depois que você recuperou, a louca, a hora que começou a dar lucro, você sai. Acho que é porque você realmente falou, cara, missão cumprida. Agora eu vou resolver esse problema em outros negócios. Como é que foi essa sua transição? Não foi fácil, não é um processo fácil, porque, como eu disse, eu estava lá já há 33 anos, né? Então, e muita coisa aconteceu em todos esses 33 anos, e a hora que eu decidi, falei, acho que aqui para mim é isso, cumpri meu propósito, já foi ótimo tudo que eu passei lá, porque às vezes na hora que está acontecendo a gente assusta, mas depois você entende, eu precisava passar por esse processo, foi tudo, eu agradeço tudo que aconteceu lá, mas aí eu decidi, agora está na hora de eu mudar, eu preciso ir para novos ares, novos ambientes, então vou vender a minha parte e aí entra o que eu vou fazer, né? Porque há 33 anos fazendo a mesma coisa ali dentro. Aí entrou a parte, o que eu faço agora? Como o meu conhecimento era nessa área financeira, né, tanto tempo, tanta experiência na área financeira, eu falei, vou ajudar outras pessoas a não passarem por isso que eu passei, ou se estão passando, como sair dessa situação. Foi aí que eu decidi fazer, falei, o que eu entendo, né, o que eu sou boa em fazer? É a área financeira, então vou partir para algo que seja nesse contexto do financeiro. E desde então você já ajudou dezenas de mulheres empresárias a dominar as finanças, né? Graças a Deus, já ajudei muitas pessoas, tenho cases assim impressionantes que eu fico muito feliz de poder compartilhar, de contribuir com elas, porque falo que por trás da empresa sempre, por trás de uma empresária sempre tem a pessoa física, né? Por trás de todo CNPJ tem um CPF. Ouvi isso, inclusive, num evento seu e eu falei, nossa, faz total sentido. Então, a gente ajuda não só a empresa em si, mas a pessoa que está por trás dela, a família dela, né? O contexto geral da família, porque o financeiro afeta em tudo. Vejo que tem estudos que mostram que até casamentos terminam, não é por falta de amor, mas às vezes é pela área financeira. Então, o financeiro acaba afetando na vida pessoal, o financeiro da empresa afeta a vida pessoal da pessoa. Então, olhar para isso e ver o quanto as pessoas conseguem mudar a realidade delas, para mim, é muito importante e eu fico muito feliz de poder contribuir. Você vendo a realidade dessas empresárias, vendo como elas chegam até você, qual é o principal erro que você observa, assim, na maioria delas? Não querer olhar para os números, ter vergonha, ter medo, ou achar que não é competente para isso. Ai, detesto financeiro, eu ouço muito isso, eu detesto a área financeira, detesto planilhas. E eu falo, o financeiro não são só planilhas, né? Não é só planilha que você tem que olhar, é todo um contexto. E quando a gente faz o que precisa fazer e encara, o financeiro é uma parte muito importante, né, da empresa. E quando eu vejo que as pessoas estão negligenciando o financeiro, é o maior erro que eu percebo que elas cometem, e às vezes por vários fatores, né? A pessoa não... Às vezes até medo mesmo. Tem pessoas que têm medo de olhar para os números. Quando você começa a olhar o financeiro dessa cliente, então, ok, ela não gosta de olhar para os números, não quer saber. Aí você começa um trabalho ali de consultoria, começa a apresentar os números para ela. Quando você traz essa análise, quando você começa a olhar, qual o padrão que mais se repete? Primeiro é o susto, né? A pessoa toma um susto na hora que vê como está de fato, porque se a gente não olha para ele, você acha que está de alguma forma. Ah, eu acho que está assim, eu acho que está... E quando a pessoa olha, a pessoa leva um susto muito grande, é o primeiro impacto, e aí eu falo, calma, tem solução, tem jeito, mas o primeiro impacto é a pessoa assustar e às vezes a pessoa acaba desistindo até, não quer mais olhar. Tem pessoas que acabam ficando com medo, e aí eu faço o trabalho de ajustar a mentalidade, não entro na parte psicológica, né, porque não sou psicóloga, mas eu entro nessa parte de ajustar as pessoas a entender a crença dela, por que ela está com tanto medo de olhar para isso e qual vai ser o prejuízo para ela e para a família dela se ela de fato não encarar aquela situação que ela viu ali e para ela às vezes foi assustadora. Porque é sair da zona de conforto. Sim. Então eu falo, não posso falar isso aqui ao vivo com vocês nesse podcast, não dá, porque é um palavrão. Eu falo, é a zona de estagnação, né? Sim. Eu falo, é uma situação que é péssima, mas tá quentinho. Então eu tô num lugar horrível, mas ele tá gostosinho, tá quentinho, então eu fico ali. Sim. E não olhar para os números é isso. Você finge que
né, nada está acontecendo, está ignorando uma situação que vira uma bola de neve. Então, o melhor momento para você olhar para o financeiro do seu negócio é hoje, é agora, começar a levantar esses números. Porque se você deixar para lá, com essa crença besta, não gosto de número, não gosto de planilha, não gosto de dinheiro, não gosto de financeiro, a hora que você se der conta, quiser acordar, muitas vezes vai ser tarde demais. Qual é a situação ou o padrão comportamento ou a parte técnica que elas mais fazem achando que está certo, mas assim, elas não estão fazendo certo? Eu vou fazendo conforme dá no dia, a hora que eu tenho tempo eu olho para o financeiro ou eu pago conta, vou lá e pago conta, mas elas não olham de fato o que precisa ali no dia a dia, ou não só no dia a dia, eu falo que você tem que olhar até antecipado, que é o fluxo de caixa projetado. Você tem que saber antes o que vai ser do seu mês, né, as contas que você precisa pagar. E muitas vezes também é assim, eu acho que eu tenho tanto de despesa fixa, por exemplo, dentro da minha empresa, mas eu não tenho certeza. Então eu acho que eu gasto 200 mil, eu acho que eu gasto 100 mil, mas ela não sabe de fato o que está acontecendo ali dentro da empresa. E misturar a vida pessoal com a vida da empresa, né? Esse é um dos maiores erros que até inclusive grandes empresas cometem, grandes empresários cometem, de não separar a vida pessoal com a vida da empresa. Isso é ruim tanto para a empresa quanto para a pessoa, porque eu digo sempre que se você não sabe quanto de dinheiro você tem no mês para a sua vida pessoal, você fica perdida, você fica sem rumo para entender quanto eu posso gastar de fato na minha vida pessoal e quanto que a minha empresa pode me pagar nesse momento. Então, a mistura entre a vida pessoal e a vida empresarial, as contas mesmo, né, que pago tudo com conta, dinheiro da empresa, isso é um dos grandes erros. Existe até pesquisa que mostra que muitas empresas que faliram exatamente por isso, porque misturava a vida pessoal com a vida empresarial. Quando você usa o dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica junto, eu vejo que você está comendo a sua semente, você está matando as sementes, porque a empresa precisa de dinheiro para reinvestir, mas muitas vezes eu vejo que as empresárias ficam ali num impasse, porque principalmente dependendo do seu momento de negócio, você precisa da empresa para sustentar ali a sua família, você nem está fazendo nada tão demais, não tem um padrão de luxo, de riqueza, mas mais são as contas básicas, daí um mês a empresa vai bem, no outro não vai, aí um outro tem lucro, no outro não tem. Então essa instabilidade faz com que muitas empresárias, às vezes, acabem fazendo ali algumas manobras, porque não conseguem ter um prolabore fixo. Como é que ela começa, já que você disse que esse é um erro muito comum, como é que ela começa a separar as coisas? Quando tá tudo assim, conta da pessoal, conta da empresa, tudo junto, por onde ela começa? Olhando os números, entendendo o porquê que ela não está conseguindo ter esse prolabore fixo. Porque é natural, toda empresa tem momentos sazonais. Tem mês que vai dar lucro, tem mês que não vai dar lucro, mas o prolabore da empresária, do dono, tem que ser fixo. Ele tem que fazer parte da sua despesa fixa todo mês. Então, é entender, olhando para os números, entendendo o que está acontecendo e o quanto a empresa pode pagar para ela nesse momento, porque, lógico, a pessoa precisa viver do dinheiro da empresa. Mas quanto a empresa pode, nesse momento, pagar para ela, para que a empresa possa crescer e ela tirar o prolabore que ela deseja. E como essa empresária pode fazer essa conta de quanto tem que ser o prolabore dela? Existe uma porcentagem? Então, 20% do faturamento é um teto de um prolabore. Como é que ela começa a raciocinar sobre isso? Não existe uma porcentagem fixa, assim, só pode ser 20%. O que a gente fala é que se o prolabore estiver muito alto e o faturamento dela está indo boa parte pro prolabore, é sinal de erro, porque a despesa fixa dela no total, que inclui o prolabore, o ideal não é passar de 35% do faturamento. Nem sempre é possível, mas o ideal é esse. Então, entendendo qual é o custo fixo dela no mês e dividindo pelo faturamento que ela tem, ela consegue ter uma ideia de quanto a empresa consegue pagar no momento para ela. Olha o mundo delas ruindo agora, sabendo que tinha que ter R$10 de prolabore, estão tirando 20 mil. Acontece muito. É a vida. Então, peraí. As despesas fixas, que o prolabore está dentro, tem que ser, em média, 35% do faturamento de um negócio. O resto tem que ficar para caixa, reserva, etc. Outras despesas. As despesas variáveis.
pagar fornecedor para quem tem, né? Que nem no caso tinha a indústria, pagar o fornecedor, pagar todas as despesas variáveis que a pessoa tem, impostos, né? Que não, todo esse valor aí. Por aí que vocês começam a raciocinar quanto dinheiro vocês podem tirar da empresa. E agora, eu quero que você me diga, você acha que o que mais vai mudar o jogo das mulheres nessa área? É comportamento ou é conhecimento? Os dois associados, mas o primeiro passo é mudar comportamento. Se a gente não muda o comportamento, nada muda. Que é, como eu falei, como foi comigo, se eu não mudasse o meu comportamento lá dentro da empresa, a minha postura dentro da empresa, provavelmente nada teria acontecido ou a gente até teria quebrado. Então, o primeiro passo é mudança de mentalidade, que é um dos pilares que eu trabalho na minha consultoria, é essa mudança de mentalidade. Se não mudar o comportamento, nada muda. E qual é o primeiro comportamento que tem que ser mudado, na sua visão? Ela se enxergar como empresária. Aqui, por menor que ela seja, por menor que a empresa seja, ela tem que se ver como uma empresária e entender o que uma empresária, qual é o papel da empresária dentro da empresa. Porque não é só o que ela tem habilidade, por exemplo, né? Que eu vejo muitas pessoas, o meu papel aqui dentro é fazer o que eu sou boa. Não é só isso. Às vezes a gente tem que olhar para os outros lados também. Como você disse, talvez não precise fazer. Ela pode terceirizar o financeiro, a parte operacional do financeiro. Mas as decisões e olhar para o negócio, é ela quem tem que fazer. Então ela tem que começar a olhar para o todo. O que é de fato ser uma empresária e quais são as habilidades que ela tem que ter para gerir a empresa dela. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos supor que eu estou falando de uma empresária que já não mistura vida pessoal com profissional. É uma empresária que controla entradas e saídas. Essa aí já está na frente de muitas. Mas isso é ter controle financeiro? O que é ter controle financeiro de verdade, Delsa? Não é ter controle financeiro, só não misturar. Eu falo que o primeiro passo é não misturar a vida pessoal com a vida profissional. Mas o controle financeiro é você entender de fato tudo o que está acontecendo dentro do financeiro. Cada despesa que você tem, se a despesa é necessária, se você precisa manter, porque eu falo que quando a gente vai olhar para cortar custos, a gente olha o que tem que manter, não dá para cortar, o que dá para diminuir e o que não faz parte. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, por não olhar de fato tudo que está acontecendo, tem gastos que não são necessários dentro da empresa, principalmente naquele momento. Mas a pessoa, por não ter essa clareza, ela continua com esses gastos e isso interfere muito no mês e no ano. Porque a empresa a gente não olha só para o mês, né? A gente olha para o ano, para 2 anos, 3 anos. E olhar para o fluxo de caixa projetado. Eu vejo muitas pessoas, eu sei o que está acontecendo no meu mês, mas e nos próximos meses? O que vai acontecer? Então, ter esse olhar do fluxo de caixa projetado, porque as despesas fixas, elas são fixas. Elas vão ter todos os meses você trabalhando ou não. Então, você entender isso, que despesa eu tenho, que independente se eu trabalhar, o que a gente fala, faça chuva, faça sol, eu vou ter essa despesa. E já colocar ela para no mínimo 6 meses no fluxo de caixa. Quanto isso já impacta no meu negócio, essas minhas despesas fixas? Então, olhar para isso é o que vira o jogo, porque aí eu já sei, olha, para os meses próximos eu tenho tanto de gasto. Quais são as ações que eu preciso fazer? O que eu preciso entender para poder pagar por tudo isso e mais as despesas variáveis que eu vou ter no mês e ter lucro, porque a empresa tem que ter lucro, né? Essa é a diferença entre faturar e ganhar dinheiro de verdade, né? Com certeza, faturar não é lucrar. Então, só faturar, eu vejo que muitas pessoas às vezes olham só para assim, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. Nem sempre o vender mais é o que vai mudar o jogo da pessoa. Muitas vezes ela vender mais, ela vai se endividar mais. Que era o que acontecia comigo. Quanto mais a gente vendia, mais eu me endividava. Por quê? Eu não tinha olhado para a precificação do meu negócio. Eu não tinha olhado para o todo do negócio que estava acontecendo. Então, quanto mais eu fabricava, quanto mais eu vendia, mais eu me endividava. Porque eu não estava tendo lucro com aquele processo que estava acontecendo. Então, eu pensava só que vender mais era a solução. E não é. Então, nem sempre você precisa vender mais. Às vezes é só ajustar o processo. Porque se você vender mais com o preço errado, você vai ter mais prejuízo do que, na verdade, ter lucro. Uma coisa que eu aprendi com você a respeito disso, da lucratividade, é o quanto pequenas despesas no decorrer do ano elas viram um grande dinheiro que não fica para nós. Exatamente.
Então, às vezes você fala, é uma ferramenta, é R$ 200. É uma coisa de R$ 30. É uma coisa que não é o maior montante de despesa da sua empresa. Mas tudo isso junto tira o lucro, muitas vezes, do empresário, não é? Exatamente. Qual é o nome dessas despesas, pequenas despesas que você diz? Despesas variáveis. Essas que... Não, até às vezes elas são despesas fixas, mas são as pequenininhas, despesas fantasmas, despesas... Às vezes despesas fantasmas, isso. A gente às vezes tem despesas fantasmas dentro da empresa que, por não olhar, elas viram um fantasma, porque você não sabe o que está acontecendo. Tem o caso de uma empresa que para mim foi muito impactante. Eles gastavam muito com internet. Eles pagavam... Então, o celular da empresa, a internet, era tudo junto, na mesma conta. E o valor era um valor absurdo por mês e eles não... para eles era normal pagar aquilo, era natural aquele valor. E quando a gente começou a olhar para o todo, para o corte, eu falei, nossa, esse valor está muito abusivo, vamos olhar porque dá para vocês reduzirem. Com a mudança que foi feito, no decorrer do ano, eles conseguiram economizar o valor que era a primeira parcela do 13º da empresa. Quando a gente fez as contas, até foi a própria dona da empresa que, quando olhou, falou assim, nossa, mas isso é o valor da primeira parcela do meu 13º dos funcionários. Então, só economizando uma despesa, que ela não estava olhando para isso, porque achava normal essa despesa, ela conseguiu economizar o valor que ela iria precisar para o 13º da empresa. Pensando na tua história, em como você viu o dinheiro, então aquela Delza que tinha crenças limitantes, que não tinha conhecimento, como ela viu o dinheiro? Essa pergunta, porque a Delza fez o... Daí... Desculpa. Não tem problema. Olhando para aquela Delza, que tinha aquelas crenças limitantes, que não tinha conhecimento, que começou a empreender porque cresceu na empresa, mas muito sem conhecimento. Para a Delza de hoje, que ajuda empresárias, que transforma a vida das mulheres, que coloca dinheiro no bolso das mulheres, o que mudou principalmente na forma como você vê o dinheiro? Mudou totalmente, né? Porque antes eu não olhava para ele, né? E então agora eu olho para cada centavo do que acontece e eu entendo que se eu negligenciar o financeiro, se eu não olhar para o financeiro da forma como ele tem que ser olhado, para o dinheiro de fato, da forma como tem que ser olhado, eu vou ter problemas novamente. Então, é totalmente diferente a forma como eu lido com o meu dinheiro hoje e como eu ensino as pessoas a lidarem com o dinheiro. Porque, como a gente falou sobre as crenças, existem até muitas crenças religiosas com relação ao dinheiro, né? Do que é o dinheiro na vida da pessoa. Então, você entender isso, que dinheiro é bom, que dinheiro faz parte do processo e que a forma como você lida com ele, você pode ajudar a si mesmo, a sua família e outras pessoas até, foi o que mudou totalmente o jogo para mim. Então, hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente. Que conselho você daria para uma mulher que perdeu o controle da vida financeira, que não está enxergando uma saída hoje? O que você diria para ela? Não se desespere, tudo tem solução. É o que eu falo para algumas clientes minhas, tudo tem solução. Porém, você tem que tomar atitudes e você tem que buscar por conhecimento para poder mudar essa realidade que está na sua empresa. Mas não negligencie o financeiro. Eu vejo que as pessoas negligenciam muito e o negligenciar o financeiro é o que pode trazer muito prejuízo para a vida dela e para os sonhos que ela tem. Porque todo mundo tem sonhos a serem realizados, né? E às vezes o fato dela negligenciar o financeiro é que está fazendo com que ela não consiga realizar esses sonhos, ou da família, dos filhos. Então, não negligenciar o financeiro é o que eu vejo que é mais importante hoje. E não ter medo de olhar e olhar com uma ajuda como a sua, né? Porque verdade. aí é o olhar com conhecimento de alguém que sabe como começar a resolver aquilo. Porque, gente, você que é empresária, não adianta você achar que você tem que saber de tudo, que você tem que tirar o conhecimento do útero para conseguir aplicar. Você precisa de bons mentores onde você for, para qualquer coisa que você for fazer. Porque a maior parte das empresárias do Brasil, como você disse, começam a empreender por necessidade, porque fazem bem algo, mas aí quando você cria uma empresa, você entende que você tem que ter uma série de conhecimentos muito diversos. E o financeiro, você não tem que gostar, você tem que simplesmente olhar. Você não vai olhar para o financeiro o dia que você se apaixonar. Mas do dinheiro vocês gostam, porque gosta, não é, de estar bonita, a mulher gosta de realizar sonhos, gosta de realizar os sonhos das pessoas, dos times que trabalham com ela. E para isso é necessário que você olhe para o financeiro.
Só que, por exemplo, comigo, eu decidi olhar para o financeiro com o olhar de alguém que entende muito mais do que eu. Porque a Delza é minha BPO financeira hoje da nossa empresa, do grupo Ícones, e fez total diferença na nossa operação, Delza, o seu trabalho. Agora eu quero brincar aqui um pouco com você com os termos financeiros, que toda empresária tem que saber, sem assim pestanejar. Quais são esses termos? DRE? O que é DRE? Toda boa empresária sabe o que é uma DRE, né? DRE é demonstração do resultado do exercício. Esse quer dizer DRE, que é o que mostra de fato o que aconteceu no seu mês. É diferente do fluxo de caixa. Fluxo de caixa você olha o dia a dia do que está acontecendo, mas o DRE você entende de fato o que aconteceu no seu mês. Quanto você faturou, cada despesa que você gastou, categorizado, né, por cada despesa do que você gastou e quanto de fato você teve de lucro ou prejuízo no exercício. No mês é uma foto estática que a gente fala do que aconteceu no seu mês. O fluxo de caixa, ele muda, pode mudar todo dia, mas o DRE, ele mostra exatamente o que aconteceu no seu mês ali. Você teve lucro ou prejuízo. EBITDA. 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 Praticamente o que você está tendo de, falando, o que você vai ter de lucro da empresa. O quanto de fato sua empresa está dando de lucro e o quanto ela está crescendo todo mês com esse lucro que ela está te dando. E qual a diferença disso para lucro líquido? Lucro líquido é o que sobrou de fato no seu mês, porque às vezes quando a gente olha o lucro líquido, você olha no fluxo de caixa, quanto entrou, quanto saiu, foi o seu lucro líquido. Lucro real, quanto você de fato vendeu, porque às vezes a gente vende e vai receber só depois, meses depois. No fluxo de caixa é o que entrou e o que saiu, e aí ele te deu o seu lucro líquido antes de você fazer qualquer coisa. No DRE você olha isso também, de investimentos, por exemplo. Quanto deu de lucro líquido ou lucro operacional? A gente fala da sua operação no mês e depois quanto foi o seu lucro, depois de você investir tudo, qual o seu lucro de fato líquido ali no mês. Tem algum outro tema que você queira falar pra gente que toda mulher que domina as finanças tem que saber? O próprio Prolabore ainda é uma coisa que muitas pessoas não sabem o que é. E Prolabore nada mais é do que o salário da dona da empresa. Só que ele dentro da nomenclatura ele é chamado como Prolabore. É algo que muitas pessoas não entendem. E a diferença entre despesa fixa e despesa variável? Tem muitas pessoas que ainda não têm essa dúvida. Por exemplo, energia é uma despesa fixa. Ela pode variar um pouco no mês o gasto, mas ela é uma despesa fixa. Você trabalhando ou não, existe um valor ali que você vai ter que pagar todo mês. A água também, internet hoje em dia, né, também. Então, muitas despesas fixas, as pessoas ainda têm dúvida se é fixo ou não, ali dentro da empresa, até para poder fazer a reserva financeira, que você faz baseado em cima da sua despesa fixa. Muitas pessoas ficam em dúvida, isso entra na minha despesa fixa ou não? E agora, eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre a importância de ter dinheiro em caixa. Que muitas empresárias não fazem ideia disso, né? Então, entrou um dinheiro, gastou dinheiro, entrou um dinheiro, gastou dinheiro e no mês que vem começa do zero. O caixa é rei para uma empresa? O caixa é rei, com certeza, porque você tem do caixa que você consegue fazer o que precisa, inclusive pagar seu prolabore ou pagar salário dos funcionários. Quando você faz esse movimento de tudo que entra, você tira... Eu vou ter que parar só porque... Tem água aí? Pode, tem água aqui. Pode tomar. Vamos começar de novo, né? O caixa, com certeza, ele é rei dentro da empresa, porque é ele que comanda tudo. Se você não tem dinheiro em caixa, como é que você paga as contas fixas do mês seguinte, por exemplo? Ou se você teve algum problema. Eu sempre comento que a pandemia foi algo que mostrou muito isso pra gente, o quanto é importante você ter dinheiro em caixa. Porque se acontece de algum mês, algum problema, ou meses sazonais mesmo, que eu falei, toda empresa tem meses sazonais. Se você não tem o dinheiro em caixa para cumprir, pelo menos com as suas despesas fixas, como é que você vai fazer? Aí você tem que ir atrás de empréstimo, negociar duplicata, muitas vezes acontece, ou então situações que fazem com que possam te levar para uma dívida. Então, ter dinheiro em caixa, ter o seu prolabore definido e saber todas as suas despesas e sobrar dinheiro no final do mês em caixa para o próximo mês
é essencial dentro de qualquer empresa. É isso que muitas vezes salva uma empresa. Muitas empresas na pandemia só conseguiram continuar abertas porque tinham reserva financeira, tinha dinheiro em caixa. E quanto você sugere que toda empresária tem que ter em caixa no mínimo? No mínimo 6 meses das despesas fixas. Por isso a importância da clareza de quantos são suas despesas fixas e o que são despesas fixas. Então, no mínimo, para a empresa, normalmente a gente fala até 1 ano. O ideal mesmo seria 1 ano, mas no mínimo 6 meses. Então, entender quanto que você tem de gasto de despesa fixa no mês e montando uma reserva. A gente também não faz a reserva, porque tem gente que fala assim, eu preciso de 100 mil investido. Mas é muito dinheiro para a minha realidade hoje. Sim, mas é aos poucos, começando que você vai ter essa reserva. Você não vai conseguir ela, talvez, do dia para a noite. Mas se você não começar, você nunca vai ter. Então, vamos fazer aqui um checklist da empresária do caos para a ordem. Primeiro, não ter medo de olhar para o financeiro. Com certeza. Conhecer seus números, saber o que está acontecendo, o que é despesa fixa, o que é despesa variável, quanto está entrando, se tua precificação está certa, se o custo fixo com o Prolabore está dando ali 35% do seu faturamento. Primeiro ponto. Sim. Segundo ponto é a gente construir caixa. Construir a reserva financeira, porque a partir do momento que você entende tudo isso, quanto entrou, quanto eu saiu e quanto de fato eu estou lucrando, eu começo a montar meu fluxo de caixa, minha reserva financeira. Eu começo a investir o dinheiro para que eu tenha essa reserva financeira de pelo menos 6 meses. Porque se você não olha para tudo isso olhando para tudo isso, para todas essas situações que nós falamos, é que você vai entender onde estão os gargalos da empresa. Onde o dinheiro está indo embora e eu não estou enxergando. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo ter R$1.000, sei lá, por mês para investir. Mas muitas vezes o R$1.000 está nessas despesas fantasmas que eu falei, que você não está olhando para elas, você não está enxergando, então você não precisou mudar nada do seu processo, só olhando para as despesas ali que estão indo embora sem você perceber, você já começa a construir sua reserva financeira. E você acha que dá para a empresária fazer isso sozinha, sem conhecimento? Não, não dá. Eu jamais conseguiria fazer um controle do jeito que você me entrega. Por exemplo, onde você relaciona tudo, onde você me traz ali o agrupamento das despesas e consegue, inclusive, me trazer uma análise do que está acontecendo com a minha empresa, realmente de onde está indo o dinheiro, para onde a gente tem que ir agora, se eu posso ou não posso investir em algo no mês seguinte, que eu acho que isso era uma inteligência financeira que eu dificilmente conseguia ter, eu nunca sabia, não é? Cara, mas será que eu estou no momento de investir ou não? E você fala, pode, ou não, isso aqui já agora não dá. Então, eu jamais conseguiria fazer isso sozinha. Foi por isso que você criou o serviço de BPO financeiro hoje? Foi também, porque eu sempre comento que, assim, colocar os números na planilha, lançar todos esses números é muito importante. E tem algumas pessoas que fazem isso, como você disse, mas ela não sabe analisar aqueles números. Então, a análise daqueles números que vai mudar o jogo. Porque eu entendi, lancei tudo aqui, sei quanto entrou, sei quanto de gasto eu tenho, mas o que eu faço com isso agora? O que eu faço com esses números que estão na minha frente? Como eu analiso isso que eu falei, despesas que eu tenho que ter, não posso cortar, e despesas que dá para cortar. Então, esse olhar de quem entende do financeiro muda o jogo, porque aí você traz para a pessoa assim, olha, muda isso, muda aquilo, que você vai começar a ver resultado. E o BPO financeiro, hoje em dia, está muito em alta também, porque está muito difícil para todo mundo mão de obra. Né, todos os empresários, pelo menos que eu conheço, estão reclamando muito dessa mão de obra. E o BPO financeiro, que é a gestão financeira da sua empresa fora dela, por alguém que saiba fazer. Porque muitas vezes você contrata alguém para o seu financeiro e se a pessoa não domina o financeiro, não sabe fazer o financeiro, você vai ter os números lançados, mas você não vai ter essa análise do que fazer com esses números. Então, o BPO financeiro, além de fazer a parte operacional, ele traz essa clareza também, né, numa reunião estratégica, o que eu faço com esses números agora. Se alguém que está assistindo a gente hoje aqui se identificou com a sua história, entendeu que está precisando de um auxílio financeiro, qual é o próximo passo que ela tem que ter agora com você? Mandar uma mensagem para mim, né? Pode ser pelo meu Instagram, pelo direct do meu Instagram, e a gente marcar uma conversa, marcar uma primeira reunião, porque eu falo que a minha consultoria, ela é sempre voltada para aquilo que a pessoa precisa.
Financeiro é financeiro em todas as áreas, mas eu faço uma consultoria mais assim, o que você precisa no momento? O que mais você está precisando olhar? Vamos entender isso, então eu marco sempre uma conversa estratégica para entender qual o momento que a pessoa de fato está e o que mais está tirando a paz dela quando ela pensa no financeiro. Para a gente começar por isso, porque como eu falei, se não muda comportamento, nada muda. Então eu tenho que primeiro entender o que tira mais a paz dela nesse momento, trazer essa paz para ela, para depois a gente conseguir olhar para o todo que precisa ser olhado. Então você vai começar com um diagnóstico da situação financeira. Ela não Isso. vai precisar abrir o financeiro para você de cara, né? Tudo não, mas eu preciso que ela confie, né, e me passe as informações, porque se ela não me trouxer todas as informações que estão acontecendo dentro da empresa, o diagnóstico não vai ser tão preciso. Mas e se ela não sabe nada? Aí eu entro com essa parte de eu ajusto o financeiro dela, organizo tudo ali que precisa ser organizado e falo, está organizado, agora vamos olhar para ele, vamos entender de fato como você muda isso que está acontecendo. Eu ajudo ela nessa organização. E você é a prova de que é possível mudar a realidade financeira, né? Com certeza, mudei a minha, né, que não foi fácil, como eu disse, foi um processo, mas eu mudei 100% a minha realidade e então eu fico, com a faculdade eu falo que eu aprendi muito a teoria, que é muito importante, mas a prática do dia a dia ali dentro de uma empresa, vendo de fato o que acontecia, o que dava certo, o que não dava, é essencial de você saber o que realmente dá resultado na hora que eu vou pôr em prática tudo que eu aprendi, né. E você atende todos os nichos de empresas? Pequenas e médias empresas. Eu atuo mais nessa área das pequenas e médias empresas. Mas de qualquer nicho. Então, se Qualquer nicho. Varejo, se é indústria, comércio, Sim. Serviço... Tenho todos esses clientes. Você tem as soluções. Tenho. Gente, eu digo assim, além de consultoria financeira, para mim o BPO mudou. Mudou a minha realidade, mudou o nosso jogo dentro do nosso grupo. E eu quero agradecer você por estar aqui. Gente, a Delza é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, uma pessoa de extrema confiança. E eu vi você mudando a vida de muitas mulheres. Muitas mulheres. Hoje ela é membro do Icones Club também, está ali contribuindo com o conhecimento dela junto com a gente. E Delza, eu desejo para você uma trajetória de muito sucesso, que você possa levar esse conhecimento para as mulheres, desmistificar essa questão do olhar para o financeiro e pôr dinheiro no bolso das mulheres, que esse é o nosso objetivo aqui. Muito obrigada pela tua presença. Sou eu que agradeço pela oportunidade e agradeço imensamente, também, né, a gente se conhece há muito tempo, e as habilidades que eu não tinha nessa área, como eu disse, né, a gente sempre tem habilidades que não tem na área, foi vocês que trouxeram para mim, foi conhecer vocês que mudou muito a realidade, porque eu saí de 33 anos dentro de uma empresa para uma área financeira, mas que eu não dominava nada dessa parte de entender como apresentar meu trabalho, como olhar para isso todo dia, né, ter que vender todo dia, eu não tinha essa habilidade. Foi com vocês que eu aprendi, então eu sou muito grata a ter vocês aqui e entrar para o Icones Clube. Para mim, falei, eu preciso estar perto de outras empresárias que também têm problemas que às vezes eu tenho e não sei lidar, muitas vezes. Então, está fazendo toda a diferença na minha vida. Sou eu que agradeço por ter conhecido vocês. Agora olha para aquela câmera ali e deixa para as mulheres uma mensagem para quem está realmente num momento de muito caos financeiro. O que você diria para essa mulher? Não desista, tem jeito, tem solução. Eu sei que às vezes quando a gente está no caos é muito difícil entender que vai dar jeito, mas tem solução. E não negligencie o financeiro. Eu sei que você pode não gostar, tem muitas que não gostam, mas olhe para essa parte, porque eu sempre digo, é a criança que faz o que quer, adulto faz o que é necessário. E olhar para o financeiro é muito importante dentro da sua empresa. É ela que vai mudar o jogo, talvez, da situação que você está agora. Então chega de ser amadora. Está na hora de você ser uma empresária de verdade, uma mulher estratégica que constrói algo muito maior, algo que vai muito além de você mesma. Pare de ter medo de olhar para o dinheiro. Olha para o seu financeiro. Pega na mão de quem pode te ajudar, se você não tem conhecimento para fazer aquilo, se você não tem emocional, nem crenças fortalecedoras para desenvolver. O quê? Parou? Ela acendeu no vermelho ali agora. Ela piscou, na verdade. Então, quando ela... Mas era o final. Então pode ir, vai direto agora. Pode ir? Não para de ser amadora.
Então chegou a hora de você deixar esse lado amador de lado e se tornar uma empresária estratégica de verdade. Entender que você é o teu negócio, mas sai de você e se torna um corpo, uma empresa que tem responsabilidades, porque para esse negócio realizar seus sonhos, você precisa sim olhar para o dinheiro. Se você não tem crenças fortalecedoras para isso, não tem conhecimento para isso, procure ajuda. Porque muitas vezes você acha que está economizando por não contratar uma consultoria, uma mentoria, e na verdade está gastando dinheiro com um monte de outras coisas e vai quebrar ali adiante, simplesmente por não ter o conhecimento. Não adie nem mais um segundo. O financeiro é importante. Coloca dinheiro no teu bolso com responsabilidade. Esse foi o nosso episódio de hoje do Ícones Podcast. Já quero saber aqui quem é que você quer que sente aqui nessa poltrona como a Delza, quem é que você quer que esteja aqui com a gente, que você quer conhecer a história, quer ter o conhecimento dessa empresária junto com a gente. E eu quero agradecer ao patrocínio do Gandini Hotel, que está patrocinando essa temporada do nosso podcast, cedendo esse espaço maravilhoso. Um abraço para Débora Gandini aí, que tem nos apoiado tanto na nossa jornada. Te vejo no próximo episódio. Até mais!